Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hannah. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos. Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho. Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns. Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus. Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hannah comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como colportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de colportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hannah novamente, dando seu testemunho diante de todos os colportores. Ela comentou que depois da visita de um colportor, foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões. E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hannah está aposentada e vive em Libertador, San Martín. Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan. Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Que lindo testemunho de fé do nosso querido pastor Carlos Fernandes. Agora, quero convidá-los a participar deste momento de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Não acredito!
Esqueci de trazer minha oferta de novo. Não se preocupa, cara. Você pode ofertar da mesma forma, mas pelo aplicativo Seven-me. Não conheço. Presta atenção. Eu faço minha adoração por aqui já tem um tempão. Assim não preciso ficar andando com dinheiro na carteira. É muito mais seguro dizimar e ofertar pelo aplicativo. Que da hora, me ensina. Também quero usar. Claro, pega seu celular aí. Agora entra na loja de aplicativos e digita Sete-me. Baixa e instala. Beleza, e agora? Abre o Seven-me e faz seu cadastro. Usa o e-mail cadastrado aqui na secretaria da igreja, hein? Ainda bem que lembro qual foi. Senão teria que perguntar para a secretária ou ligar lá no suporte técnico da associação. Pronto, e agora? Você vai receber o e-mail para ativar seu cadastro. Vê aí na sua caixa de entrada. Opa, chegou! Agora é só concluir o cadastro, voltar no aplicativo, digitar usuário e senha e você já pode ofertar por aqui. E se eu não lembrar da senha? Aí você clica em Esqueci minha senha e vai receber um e-mail para redefinir senha. Bom saber, porque sempre esqueço a senha. Já concluiu o cadastro? Já, irmão. Eu vou ofertar agora mesmo. O legal desse aplicativo é que você pode ofertar, dizimar, atualizar os dados cadastrais, solicitar transferências entre igrejas, acompanhar a situação financeira da nossa igreja local ou conferir recibos e extratos. Tudo na palma da mão. É como dizem, o formato é novo, mas a essência é a mesma, de ser fiel a Deus a qualquer preço. Isso é ótimo. Valeu pela dica, Rubens. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar falando sobre os mandamentos que Deus nos deu, sobre as 10 regras. Na história anterior, nós falamos sobre os mandamentos que dizem respeito ao nosso amor para com Deus. E hoje nós iremos falar sobre os mandamentos que dizem respeito ao nosso amor para com o próximo. Os mandamentos que falam sobre o nosso amor para com Deus são 4. E o restante, para completar 10, 6. Temos o total de 10 mandamentos. O 5º mandamento é muito especial, por isso iremos falar sobre ele na próxima história. Então vamos falar sobre o 6º mandamento. Ele diz: não matarás. Esse mandamento diz que ninguém tem o direito de tirar a vida de outras pessoas. A vida dos animais também devem ser preservadas. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Quando o homem e uma mulher se casam, eles fazem um compromisso diante de Deus e prometem um ao outro que serão fiéis. Essa união deve ser respeitada. O 8º mandamento, a 8ª regra, diz o seguinte: não furtarás. Não devemos furtar e nem roubar, pois Deus não concorda com essas coisas. Ainda que seja algo bem pequeno, uma borracha, um lápis, um brinquedo, não devemos pegar aquilo que não é nosso. E o 9º mandamento
diz o seguinte: não dirás falso testemunho. Isso significa que não devemos falar mentiras contra o nosso próximo. Algumas crianças gostam de inventar coisas que não são verdadeiras. Devemos sempre falar a verdade, pois o pai da mentira é o inimigo de Deus. E o 10º mandamento, ou a 10ª regra, diz: não cobiçarás. Esse mandamento quer nos dizer que não devemos desejar as coisas que não são nossas. Algumas pessoas desejam a casa, o celular, a roupa, o brinquedo, coisas que não são suas. E muitas vezes essas pessoas ficam tristes porque alguém tem algo que elas não têm. Por isso, se lembre, se algo não é seu, você não deve desejar. Fique contente e feliz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus lhe deu. As regras de Deus são muito importantes. Elas servem para nos proteger. E elas nos trazem também muita felicidade. E lembrem-se sempre, sejam bondosos para com todos, mesmo com aqueles que não são bondosos para nós. O nosso verso de hoje está escrito no livro de Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz para iluminar o meu caminho. Vamos orar? Bondoso Deus, nos ajude a amar e cuidar das outras pessoas. Nós também queremos ser bondosos. Em nome de Jesus, amém.
Olá, tudo bem com você? Que bom te encontrar aqui para mais um estudo especial sobre os eventos finais da história desse mundo. Eventos esses que culminam com a volta de Jesus. Esse é o nosso estudo de número 5. E o tema de hoje cria uma grande expectativa e mistério na cabeça de muita gente. O tema de hoje é Selo de Deus ou Marca da Besta. Antes de estudarmos, quero convidar você para orar. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus? Nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos permite viver. Não somente isso, mas obrigado pela liberdade de ouvirmos e estudarmos Tua Palavra nesse momento. Nesse dia, precisamos de sabedoria e entendimento para compreender o assunto de hoje. É por isso que suplicamos a Ti que nos ajude na compreensão. Abre nossa mente para ouvir a Tua voz e nosso coração para aceitar. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O nosso texto inicial hoje está em Apocalipse capítulo 7, o verso 3. Apocalipse capítulo 7 e o verso 3. E nesse texto eu leio o seguinte: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O texto que lemos agora aponta para um momento muito significativo dentro dos acontecimentos do fim, que vai se cumprir pouco antes da volta de Jesus. Um acontecimento chamado de selamento. O texto diz que Deus vai selar aqueles que hão de ser salvos. Por outro lado, o próprio livro do Apocalipse fala sobre um outro tipo de selo. Vamos agora para Apocalipse capítulo 13, do verso 16 até o verso 18. Apocalipse capítulo 13, verso 16 até o verso 18. Leia comigo. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que significa esse selamento? O que é o selo de Deus e a marca da besta? O que devo fazer para receber o selo de Deus e evitar a marca da besta na minha testa, na minha mão? Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o que é selo. O selo era um artigo muito utilizado por homens de grande autoridade nos tempos bíblicos para marcar objetos ou lugares. Por exemplo, no Antigo Egito era comum o faraó colocar o seu selo nas estátuas que eram feitas de sua imagem, como você pode ver aqui nesse exemplo. Essa estátua de Ramsés II, você pode ver que ela tem o selo do rei, esta marca que identifica que a estátua é posse dele. Dentro do contexto bíblico, o selo evoca duas coisas: posse e autoridade. Quem sela tem sobre o que é selado posse e autoridade. A Bíblia diz, por exemplo, que Pilatos ordenou que o túmulo de Jesus fosse selado. Ao fazer isso, Pilatos estava mostrando que ele afirmava ter posse e autoridade sobre o corpo de Jesus. E quando olhamos para isso e entendemos esse contexto, a ressurreição
assume um sentido ainda mais profundo. Nenhuma autoridade do universo pôde segurar o corpo de Jesus no túmulo. O selo não é algo exclusivo do Apocalipse. Em várias páginas da Bíblia, encontramos referências a selo, a sinais. Como, por exemplo, leia comigo Deuteronômio capítulo 11, verso 18. Deuteronômio capítulo 11, verso 18. E olha o que diz lá. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Perceba que nesse texto encontramos inclusive uma referência direta à mão e testa similar ao texto que fala da marca da besta no Apocalipse. Não esquece disso, pois vamos voltar a esse tópico daqui a pouco. Quando o Apocalipse fala de selamento, o Apocalipse define a raça humana como dividida em apenas 2 grupos por ocasião do fim do mundo: justos e ímpios, os que andam na luz e os que caminham nas trevas. Não existe diferenciação de religião, raça ou cor. No final das contas, só existe uma decisão a ser tomada: de que lado você quer estar quando Jesus voltar. Quanto mais perto do fim, mais separados e distintos serão estes 2 grupos. Isso mostra que a luz brilha para todos, sem exceção. Para alguns, a luz brilha mais, para outros menos, mas cada um terá a sua decisão julgada de acordo com a luz que recebeu. No entanto, Deus não fará ajuste ou exceção para aquele que deliberadamente escolhe não ver a luz. Aquele que fecha os seus olhos não tem desculpa. Não existe meio termo. E o que é o selo de Deus? Certamente, o selo é algo que implica posse e autoridade, que, portanto, remete ao homem obediência. No segundo estudo dessa série, nós estudamos um tópico sobre a lei de Deus, onde foi apresentado que a lei de Deus é uma extensão do próprio caráter dele. E dentro dos 10 mandamentos, o 4º mandamento tem um diferencial. Ele tem um diferencial porque é o mandamento que detém a autoridade e o poder do legislador de legislar sobre a criatura. Ou seja, o 4º mandamento, que é aquele que fala do sábado e que usa o princípio da criação para dizer por que Deus pode legislar sobre o homem, mostra que Deus tem posse e autoridade sobre o ser humano e por isso ele merece obediência. Assim, Deus escolheu a sua lei, e mais precisamente o 4º mandamento que fala de sua posse e autoridade, como um sinal. Mas há alguma referência bíblica que corrobore com esse pensamento? Bem, existe sim. Vamos, por exemplo, para Ezequiel capítulo 20, o verso 12 e o verso 20. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. E aqui diz o seguinte, acompanhe comigo. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. No texto que a gente acabou de ler, a marca de Deus é, portanto, definido como submissão e obediência plena e completa à sua lei. A marca da besta é, portanto, a desobediência, a deliberada alteração, a não submissão à lei de Deus. Todo e qualquer poder civil ou religioso que force o homem a descumprir a ordem de Deus ou infringir sua própria consciência
cumpre, portanto, o papel profético dos poderes retratados em Apocalipse 13. Muito se fala hoje sobre a marca da besta. A expressão de marcar a mão ou a testa causa muita confusão. E tem gente que pega esse texto ao pé da letra e interpreta como se fosse um chip na mão, ou um código de barras, ou mesmo um documento de identificação. Alguns até defendem ser o cartão de crédito, embora eu concorde que muitas vezes o cartão de crédito tem sido um instrumento de Satanás para botar muita gente na dívida e perder a confiança em Deus. Mas conforme eu disse anteriormente, a expressão da marca na mão ou na testa aparece em outros lugares na Bíblia, como por exemplo em Deuteronômio, o texto que a gente leu hoje. E lá em Deuteronômio, Deus orienta que suas palavras sejam marcadas na mão e na testa. É claro que é uma referência figurada. Deus não estava sendo literal quando este verso foi escrito. Tal expressão se refere, na verdade, a dois tipos de submissão à marca do inimigo que serão adotados pelo homem no fim dos tempos. Quando o texto fala da marca na mão, o sentido de mão na profecia é uma referência a trabalho, esforço, força. Já a testa é uma referência a consciência, pensamento, decisão. Isso significa que alguns irão aceitar a marca da besta por uma questão de imposição, por uma questão de força. Serão forçados e por isso vão ceder. E outros vão aceitar a desobediência a Deus de maneira consciente, ou seja, vão conscientemente aceitar o erro de maneira pensada. Isso, portanto, significa que alguns receberão um sinal na mão ou na testa. E por fim, o número da besta, o 666. No Apocalipse, os números, eles sempre têm um sentido simbólico, a não ser quando o contexto diga que se referem a um número quantitativo e tal. Números no Apocalipse nem sempre devem ser interpretados de maneira literal, como por exemplo, em profecia 7 é o número da perfeição. Por exemplo, 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas. O 3 é um símbolo da divindade. E o 3 remete à Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. O 6, por sua vez, é o número do engano, da falsificação. Logo, o 666 é a trindade da falsificação, a tentativa do homem de elevar-se a si mesmo, arquitetado pelo próprio Satanás, ao lugar de Deus. A tentativa do inimigo de usurpar a divindade que pertence a Deus apenas. É isso que significa o número da besta. 666. O engano tentando se colocar na posição, no lugar de Deus. Quando acontece o selamento? Para os que estão mortos, o selamento acontece agora, enquanto os nomes estão sendo passados e julgados no céu. No momento em que o homem morre, o seu destino eterno está selado. A sua oportunidade de escolher de que lado ele quer estar quando Jesus voltar está definido. Assim, ele já pode ser selado por Deus. No entanto, para os vivos, o selamento só acontece de maneira definitiva quando, no futuro, o decreto compelindo os homens a infringirem a lei de Deus e obedecer à falsificação da lei, por exemplo, a guarda do domingo ou de outro dia qualquer, de fato acontecer. Isso significa que hoje, as pessoas que não ouviram essa mensagem, ou que ainda não aceitaram essa mensagem, não estão selados com marca da besta nenhuma. Esse sinal só será de fato definido no momento em que for obrigatório tal prática por lei civil e religiosa. Hoje, portanto, é o dia de nós pregarmos e compartilharmos a verdade, para que os homens possam ter a oportunidade de escolher obedecer
e se submeter a Deus quando o dia do selamento chegar. Não estamos selados ainda. Hoje é tempo de escolher. Que tipo de selo teremos quando o momento de provar a nossa fé chegar? Isso significa que hoje é o dia de escolher a quem nós vamos servir e obedecer. Vamos obedecer a líderes religiosos ou governantes que se colocam no lugar de Deus? Em nenhum líder religioso, em nenhuma denominação, em nenhum governo deve estar a base da sua fé. Apenas na palavra de Deus. Apenas naquilo que Deus ordenou. Apenas na lei escrita com suas próprias mãos. Ao ser indagado por um cristão por que havia abandonado sua fé, um rapaz falou: eu parei de ir na igreja por causa das fofocas. Parei de ir na igreja por causa das confusões, do desrespeito, dos escândalos. Então o cristão pergunta: mas amigo, você pode procurar outra igreja. Nada o impede. Bem, disse o rapaz, na verdade eu abandonei a fé. Quando eu vi tudo isso acontecendo na igreja, eu abandonei a minha fé. Eu quero dar um tempo. Inconformado, o cristão faz-lhe mais perguntas. E em Jesus, amigo, quais defeitos você encontrou? Aquele jovem olha para o cristão e diz: nenhum. Não encontrei nenhum defeito em Jesus, respondeu o sujeito. E por que você o abandonou também? Abandonei a Jesus por causa da igreja. Era quase meio-dia e o cristão apontou para o sol e pediu que o rapaz colocasse a mão na frente do rosto, de modo que ele pudesse ocultar o sol da sua vista. Então ele disse: vê, a sua mão é pequena, mas você conseguiu cobrir por completo a luz do sol. Assim como a mão tem o poder de esconder o sol, a sua incredulidade tem o poder de ocultar a luz de Deus em sua vida. Ninguém é culpado de você dar as costas para a luz de Jesus, a não ser você mesmo. Querido amigo que está me escutando agora, hoje é o dia de escolher a quem você pertence. Quem tem autoridade sobre você? Quem merece sua obediência? A quem você decide ser fiel? A quem você decide obedecer? Escolha Ele. Escolha a palavra dEle. Escolha a lei dEle. Ele quer ser o teu rei. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Ele te criou. Ele te salvou. Ele te ama. E Ele tem um plano maravilhoso para o seu futuro. Vale a pena obedecer a Ele. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor, louvo o teu nome e te agradeço muito, porque nesse dia, mais uma vez, as tuas misericórdias se renovam. E o Senhor nos dá a oportunidade de decidirmos e escolhermos a quem nós vamos obedecer, a quem nós vamos submeter o nosso coração e a nossa vida, e quem será o Senhor e o Rei da nossa existência. Nós decidimos hoje colocar a nossa vida nas tuas mãos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, para que quando o grande dia chegar, o grande dia do selamento, nós possamos estar prontos para te obedecer, custe o que custar, para dar a nossa vida por ti, pelos teus princípios, pelos teus propósitos. Abençoe a vida desse teu filho, dessa tua filha que me escutou nesse dia. Cuida dele, prepara ele, Senhor Deus, para os momentos que virão
na história desse mundo. E que quando Jesus voltar, Ele, eu e todos que estamos escutando, todos os nossos familiares, possam estar prontos para estar no céu contigo. Fica conosco, nos dê a tua bênção, nos dê a tua paz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve conosco aqui hoje. Na semana que vem, a gente continua essa série. E o tema da semana que vem é Tempo de Graça. Eu espero você e até lá. Tranquilo estou, o sábado chegou, minhas tensões aliviadas já estão, preocupações não vão me acompanhar. Com Cristo me encontrar e acalmar meu coração. Dia feliz, eu posso descansar e bem juntinho da família ficarei. Faz diferença um dia pra parar, lembrar da criação, ficar mais perto de Jesus. Esse é o dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus. A esperança fortalecer, dia especial, um presente de Deus pra mim. Deus separou um dia pra sorrir e observar a natureza que Ele fez. Vou renovar as forças que perdi e agradecer a Deus pelo descanso dado a mim. Esse é um dia de amor, muita paz e união que eu ofereço a Deus através da comunhão. São momentos de louvor quando eu me encontro com Jesus. A esperança fortalecer, dia especial,
dia especial, um presente de Deus.